Então, se a sua palavra, Senhor, é viva, então ela se move, ela se movimenta. Enquanto o teu filho estiver pregando, o Senhor realiza grandes coisas, gera fé, gera milagre, Senhor, gera salvação, gera libertação, gera renovo, batismo com o Espírito Santo. Derrama uma unção especial, Senhor, sobre a vida do teu filho, para que ele transmita a sua palavra e ela, Senhor, produz aquilo que te apraz. Nós te agradecemos por tudo, em o nome de Jesus. Amém e amém. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Vou louvar a Deus, em primeiro lugar, pela vida de cada servo. Deus que está presente. E dizer que o Espírito Santo de Deus está no nosso meio. Amém, Jesus. Irmãos, é muito gostoso quando entendemos os propósitos de Deus para os nossos corações. Ficamos felizes porque Deus ele tem tua forma de trabalhar e de agir no nosso meio. Eu pedi uma palavra ao Senhor, não sabia que iria pregar, mas perguntou talvez. E eu pedi a confirmação do Espírito Santo, para não falar muito, para não enfadar a igreja, mas que seria algo objetivo para os nossos corações. Eu tenho certeza que Deus ele fez algo aqui extraordinário e vai continuar fazendo, porque Ele conhece das nossas necessidades. Vamos abrir Lucas, por gentileza, capítulo 7, para que os irmãos prestem bem atenção na palavra de Deus que estará sendo ministrada nesta noite em nossos corações. Capítulo 1, até o versículo 7. Amém? Vamos ajudar os irmãos, as criancinhas que gostam de acompanhar, né? Graças a Deus. Amém. E depois de concluir todos esses discursos perante o povo, entrou Jesus em Cafarnaum. E o servo de um certo centurião, a quem este muito estimava, estava doente e moribundo. Repete comigo, e moribundo. Enquanto ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciões dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando ele junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno de que ele conceda isso, porque ele ama a nossa nação e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles, mas enquanto já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno que entres debaixo do meu telhado. E por isso nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Diz, porém, uma palavra só apenas uma palavra, e meu criado, ele pode ficar sarado, ele pode ser curado, ele pode ser liberto. Senhor, aplica a tua palavra em nossos corações. Deus, que o Senhor derrama sobre a tua igreja aquilo que te apraz fazer. Em nome de Jesus, o teu filho. Amém. Toma assento, irmãos, em nome de Jesus. Irmãos, nossos corações, ele fica batendo, porque quando nós entendemos que é da parte do nosso Senhor Jesus Cristo ministrar, embora todas as palavras que ministramos aqui é direcionada por Deus, mas tem algo especial que Deus ele faz em nosso meio de uma forma especial. E eu estava ali sentado, observando a liturgia desse culto. Eu vi as criancinhas falar, cantar. Eu vi aqui também a missionária, ela louvou o primeiro hino.
falava a respeito disso, depois veio o pastor Enio, falou a respeito de que Deus conceder algo que nós precisamos. E se nós tivermos fé, nós com certeza iremos sair daqui com a nossa vitória. Aleluia. Quem crê na palavra do Senhor? E nós ficamos felizes, ficamos alegres, porque Deus, é isso que o Senhor quer falar com a igreja. Não é o que eu queria falar com a sua igreja, mas o que você sabe que ela necessita e precisa. Irmãos, meditando em casa a respeito dessa palavra, eu estava meditando na palavra de Deus em Mateus, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 8. Jesus, Mateus evangelista, ele vai dizer que um certo centurião foi buscar ajuda para o seu servo. Mateus, ele relata e fala isso, que o centurião, ele reconhecendo que Deus poderia lhe conceder uma cura para o seu servo, ele vai, até porque ele considerava, ele estimava esse servo. E quando se aproxima de Jesus, Mateus diz que o centurião começa a palestrar com Jesus. Jesus, estou em casa com um servo paralítico, doente, moribundo, e eu tenho certeza que apenas uma palavra que o Senhor disser, meu servo pode sarar. Aleluia. Da mesma forma que eu tenho autoridade, e eu posso dizer ao meu servo, vai, ele vai, e vem, ele vem. E da mesma forma eu reconheço que o Senhor tem esse poder. Mas Lucas, o médico grego, um gentil especialista, ele começa a destacar de uma forma mais profunda esse evangelho, esse relato. Ele diz que o centurião não vai até Jesus. O centurião pede os anciões judeus que vai até Jesus e rogue por ele, pelo seu servo. Interessante observarmos que a gente já ouviu falar, já ouvi pessoas pregar que disse que esse homem ele foi centurião. Mas eu observando em Lucas, o especialista, até porque esse evangelho é o mais completo, por causa desses detalhes. Mateus, ele se preocupa em relatar, mas Lucas, ele preocupa destacar os princípios, os tópicos, os pontos que muitas das vezes passamos desapercebidos. E ele fala que esse centurião que comandava 100 homens na época, ele pede os anciões. E também os anciões dizem que esse homem era muito estimável, esse homem era muito amado, esse homem era muito considerado, embora os centuriões não eram muito bem vistos. Aí esse centurião começa a lhe rogar a Jesus a respeito desse seu servo. Mas observando, não era o centurião que estava falando. O centurião mandou um representante para assim o fazer. Os anciãos começam a relatar, irmãos, o que nós acabamos de ler. Vamos lá? Para entendermos o que o Senhor ele quer falar para os nossos corações. E quando ouviu esse homem falar de Jesus, enviou-lhe os anciões dos judeus, rogando-lhe que viesse a curar o seu servo. E chegando ele junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: ó mestre, é digno, sim, cure esse homem. É digno. Aí ele vai palestrar o que esse ancião fez. Porque esse homem, ele ama a nossa nação, e ele mesmo
nos edificou uma sinagoga. Esse homem, ele se preocupa, esse ancião, esse centurião, ele se preocupa. Embora talvez não era bem visto, mas esse centurião, ele fez uma política muito boa com os anciões. Não, os anciões não iriam rogar por esse servo. E a Bíblia, irmão, vai dizer que enquanto Jesus está escutando as palavras desses anciões, Jesus, ele fala para esses anciões: então vamos, eu vou lhe conceder esse pedido, vamos. E no meio do caminho, o centurião, sabendo que Jesus estava vindo, se aproximando, o centurião teve uma preocupação: não precisa chegar até mim. Vai, alguns amigos, pede para Jesus que não precisa ele me encontrar, porque até porque eu me analisei, eu não sou digno de um encontro dele. E também eu tenho certeza, se ele da onde ele estiver, ele falar, ele autorizar a doença para sair, eu tenho certeza que ela vai sair e o meu servo vai ser curado. Irmãos, isso é muito forte. Isso, Jesus, ele observa essas palavras, com certeza. Não, meu Senhor, ele falou que não precisa o Senhor se incomodar, ir até ele não. O Senhor, da onde o Senhor estiver, o Senhor, ele pode determinar que essa cura chegue até a minha casa. Glórias a Deus. E eu perguntando ao Espírito Santo de Deus: Deus, mas o que eu poderia estar trazendo para a tua igreja a respeito desse servo, bem amado e bem considerado? O Espírito Santo começou a palestrar comigo ali, estava ligado com o Espírito Santo de Deus, e falava a respeito dessa mesma paralisia, mas de forma diferente, espiritual, não física. E eu lembrava de um homem que estava paralítico, em Atos 8, 9, 32, em Lida, Berenés. E da mesma forma que Jesus, ele determinou uma doença para aquele homem que estava 8 anos enfermo. E da mesma forma que o Senhor, em Mateus vai dizer que ele curou o leproso, porque o leproso ele sabia que Deus poderia o curar. E da mesma forma que o centurião tinha certeza que Jesus poderia curar o seu servo, Jesus, ele pode também nos curar hoje. Glórias a Deus. Jesus, ele pode derramar sobre os nossos corações, sobre o nosso corpo físico, uma cura para a nossa alma, para o nosso espírito. Talvez uma doença que nos paralisou, talvez uma doença que te parou no momento do seu ministério, onde Deus te chamou, Deus te vocacionou, e talvez por uma palavra te feriu, talvez uma palavra que profanaram, talvez por causa de uma observação que fizeram, você ficou machucado e até mesmo ferido, e parou a sua caminhada como servo de Deus. Mas como a irmã louvou e o pastor ele falou, se você crer, Deus ele pode derramar sobre a tua vida espiritual, meu irmão, uma cura espiritual, e tu vai sair daqui renovado de uma forma maravilhada, porque é isso que o Espírito Santo de Deus faz conosco. É isso que o Espírito Santo faz com aquele que crê, que ele tem o poder para realizar ainda os milagres. Que Deus, ele ainda, embora talvez tenha pessoas longe, e talvez você está passando na sua mente, aquela pessoa está ferida, foi parada, mas hoje você pode clamar por essa pessoa, né?
Hoje você pode pedir por essa pessoa. Talvez não é você, meu irmão. Talvez não sou eu. Mas talvez foi um jovem que deu muitos frutos na obra de Deus. Talvez foi uma irmã que deu muitos frutos na obra de Deus. Talvez foi um varão que deu muitos frutos. Talvez aquela vez uma criança que entrava aqui, louvava a Deus e Deus derramava a sua glória. E talvez está parado, paralítico, enfermo. O Espírito Santo de Deus fala comigo, para você. Olha, se vocês crerem que eu estou presente ainda neste lugar, lá faça, eu posso derramar o que você estiver precisando nesta noite. Eu creio, Jesus. Posso realizar milagre na sua vida, meu irmão. É verdade. Eu posso derramar sobre a tua vida, minha irmã, aquilo que o homem não pode dar. É, Deus. E aquilo que o homem não pode conceder. E é o Espírito Santo que faz isso, não sou eu, gente. É o Espírito Santo que fala com a igreja de uma forma suave, porque ele sabe falar, ele sabe o que nós precisamos, ele sabe que nós necessitamos, ele sabe da minha doença, da minha enfermidade, ele sabe das minhas limitações. Aleluia. Glórias a Deus, Pai. Ah, maravilha de Deus. Ele ainda tem o poder para realizar muitas coisas que para o homem é impossível. O Espírito Santo de Deus está neste lugar. É verdade, Senhor. O Espírito Santo de Deus, Eu creio, da eu mesma sinto forma tua que aquele presença. centurião, ele transmitiu, demonstrou a fé por ouvir falar do Senhor Jesus. O Senhor, ele também hoje, ele pode ficar surpreendido com a tua fé nesta noite. Jesus, ele pode parar e talvez à direita do seu pai e falar assim: olha, meu pai, olha só quanta fé esse homem tem, essa mulher tem, esse jovem tem, essa criança tem. Conceda hoje a vitória deles. Glórias a Deus. Conceda, manda que o anjo vai lá e derrama sobre os corações uma cura que o homem não pode dar, nem mesmo a palavra pode penetrar. Mas a palavra de Deus, que é fiel e verdadeira, e sabe o que nós precisamos, ela pode ir lá dentro e nos lapidar e nos curar. E tudo aquilo que nos paralisou pode ser tirado e arrancado. E nós possamos sair daqui hoje dando fruto, aqueles frutos que nós dávamos no princípio. Aí Jesus vai dizendo: e por isso nem ainda me julgueis digno de ir ter contigo, dizendo o centurião. Dize, porém, uma palavra, e meu criado ele sarará. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho um soldado sob o meu poder. E digo a este vai, e este vai. E a outro vem, e ele vem, o meu servo fazer isto, ele o faz. Ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele, e voltando-se disse à multidão que o seguisse: digo-vos que nem ainda em Israel tem achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam o servo enfermo curado. Aqueles que foram enviados, eles entendiam também que eles poderiam retornar. Não precisava retornar com Jesus, mas com a confiança das palavras de Jesus. Qual tem sido a sua enfermidade? Qual tem sido a sua petição nesta noite? Qual é o seu problema que tem te possibilitado de andar ou caminhar? Miqueias vai dizer que aqui não é o nosso descanso. Miqueias vai dizer: levantai-vos e andai, que aqui não será, rei, o seu descanso. Ei, não está na hora de parar, não está na hora
de ficar preso numa cama. Está na hora de fazer a obra de Deus, que Deus te designou. Deus, Ele conta contigo. Deus, Ele nos chamou para nós fazermos esse trabalho. Ah, maravilha. Irmãos, eu acho que eu nunca senti a presença de Deus como eu estou sentindo a presença de Deus nesta noite. Enquanto eu estava sentando ali, o nervosismo estava tomando conta do meu coração, porque eu estava vendo que Deus estava fazendo nessa casa, neste lugar. E eu não sabia para onde olhava, se eu olhava para o ventilador ou por dentro, porque a presença de Deus era muito grande. Enquanto o Espírito Santo de Deus palestrava comigo, eu ia batendo meu pezinho, falando: Senhor, Tu és maravilhoso. Aleluia! Tu és poderoso. Tu ainda realiza milagre neste lugar. Aleluia! Tu ainda sabe que eu preciso de uma palavra diretamente vindo do Teu Espírito Santo. Ah, Espírito Santo, embora talvez achamos que não somos nada e talvez na nossa força não podemos transmitir nada, mas quando o Senhor Ele quer falar, Ele fala até através de uma criança. E é isso que a igreja do Senhor Jesus Cristo está precisando nessa noite. Qual tem sido a tua enfermidade? Qual tem sido os seus problemas diante do Senhor? O que tem te parado? O que tem te fadado? O que tem te deixado desanimado? Ele tem esse poder. Mateus, ele observa, ele diz que, olha, Mateus, ele fala que o centurião foi, mas o centurião mandou um representante. Era como se fosse ele mesmo ter ido. Mas Mateus põe essa observação: não foi o centurião. Da mesma forma, querido, não precisa você ir, você já está, você só apenas falar com o Senhor. Apenas você ter certeza que Deus Ele pode lhe conceder, que aquela prova que você fez, Tiago, Deus Ele pode mudar e fazer com que você tenha uma nota especial. Se você tem certeza que Deus pode fazer isso, Deus pode te surpreender. Mas o segredo, irmãos, é não duvidar, é acreditar. Eu gostaria de convidar, foi o que o Senhor me deu, a nossa irmã missionária para louvar e entoar a Deus o primeiro louvor que ela entoou. A irmã missionária. Enquanto ela estará louvando, irmão, você põe a mão no seu coração. Você fecha os seus olhos e peça ao Senhor: Senhor, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Eu tenho certeza que o Senhor pode me conceder nesta noite, porque Tu tens todo o poder de realizar ainda milagres no nosso mundo. Aleluia. Jesus pregava na Galileia, curava e expulsava os demônios, e aproximou-se de um leproso de joelhos, rogando-lhe, falou assim: se quiseres, bem que podes me limpar. E o Senhor lhe tocou e disse: Ele diz pra você também: ser limpo de toda doença, ser limpo de toda dor, ser limpo em
Bendice al Señor, porque yo te nací. Sé limpio de toda enfermedad, sé limpio de todo dolor, sé limpio en nombre de Jesús de todo pecado. Yo te digo, sé limpio de toda enfermedad, sé limpio de todo dolor, sé limpio en nombre de Jesús de todo pecado. Sé limpio, Oh, Deus! Oh, Jesús de todo pecado. oh, Deus! Yo te digo, sé limpio de toda doença, sé limpio de toda dor, sé limpio em nome de Jesus de todo pecado. Sé limpio em nome de Jesus de todo pecado. Aleluia, Deus. Sé limpio em